Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte, aula de número 54. E hoje, aula passada eu comentei sobre o desenho do rosto, as dicas de estrutura e proporção. E hoje eu vou me aprofundar um pouco mais nos elementos do rosto. Então, boca, olhos, nariz e orelhas. Como objetivos temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais, dialogar aí com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas produções visuais. Então, na última aula a gente viu um pouquinho de como fazer esse retrato proporcional, as medidas aí proporcionais. E aprofundando mais ainda aí, nós vamos para os elementos separados, tá? Para compor um retrato completo, tá? Começo então com os olhos, tá? Eu vou fazendo um rascunho pequeno, a caneta aqui, a canetinha, e depois eu mostro então um trabalho concluído para mostrar ele finalizado com o lápis grafite. Lembrando, utiliza lápis grafite, não pressiona muito forte, mantenha aí um traço leve para você conseguir apagar aí imperfeições, tá? O olho, eu começo, aquele passo a passo é bem bacana, é bem didático. O nosso olho, nós temos um globo ocular, então ele precisa representar esse volume do globo, tá? Então eu começo fazendo aqui esse círculo que representa o globo ocular, tá? Desse globo eu vou tirar aí o formato do meu olho, tá? Funciona muito bem você fazer 3 pequenos traços em cima e 2 embaixo, que você vai dar o quê? Essa forma superior mais arqueada do que a inferior, tá? Tendo isso, nós temos aqui a estrutura do olho bem arregalada, A íris do olho, que é a parte colorida, ela é grande, ela é bem redonda. Vou fazer aqui centralizado. A pupila, que é o pretinho ali do olho, ele é centralizado na íris. Então, se eu olho para o lado, a minha íris vai para lá, mas a pupila continua no meio da íris. Então, como estou olhando para frente, vou fazer aqui, tá? A pupila. Essa pupila, geralmente a gente deixa um pontinho branco, que é o brilho do olhar, tá? Eu gosto de deixar aqui em cima. Talvez tá um pouco pequeno, mas depois você consegue ver o trabalho finalizado, tá? Porque eu vou colocar os elementos todos aqui. Vou pintar a minha pupila bem de preto. Agora, como eu faço para não deixar esse olhar arregaladão? A pálpebra, ela recai sobre a íris, então a íris não fica completa, inteira esse círculo. Então, eu vou aqui deixar um pouco mais baixo. Por que do lápis leve? Vejam que com a caneta fica muito marcado, então se eu vou arrumando os traços. Com o lápis, depois você apaga o excesso e tudo certo, tá? O que é importante no olho também, a glândula lacrimal. Desculpem, aqui no interior no cantinho do nariz, tá? O caminho do nariz. Então aqui eu vou ter essa inclinação, tá? Essa pontinha ali. Outra coisa, não deixa muito pontiagudo. Vejam que aqui considerem a parte de dentro, tá? Desse desenho e não os riscos aí de fora. É bacana também, vejam até na imagem do exemplo ali do slide, ele tem a marca do final da pupila, que então vai se posicionar aqui atrás, assim, a preguinha do olho. Agora uma dica bem legal e que dá uma impressão de profundidade muito legal no olho. É como você pinta a íris. Se você pinta de uma cor sólida, ela não vai dar todo esse charme aí, tá? Eu vou tentar fazer ela aumentada aqui para vocês conseguirem ver melhor, tá? Eu tenho aqui, então, a minha pupila toda preta. E a íris, você vai fazer linhas de fora para dentro. Então, você vai acompanhando, dá uma jogadinha nessa tua mão para você, alguns vão ficar um pouco mais curtos, alguns mais compridos, e isso você vai fazer ao redor do olho todo, de fora para dentro, porque geralmente a parte externa do olho, então, da íris, desculpem, ela é mais escura. Então, vou preenchendo com essas linhas, isso vai dar essa profundidade, tá, da cor do olhar.
Ah, é um olho verde, um olho azul. É com essa cor de lápis de cor que você vai, então, dar essa profundidade, tá? Aí você pode deixar mais grossa essa parte externa da pupila toda, da íris, desculpem. Olha só, para deixar ele inteiro mais grosso e com essa impressão aí de profundidade, tá? Ela fica bem bacana. Eu trouxe aqui um olho já ampliado, tá? Terminadinho, vou colocar aqui do ladinho. E vejam que o charme também tá na sobrancelha, então você colocar a sobrancelha junto nesse olhar. Aqui, a glândula lacrimal, então ela forma essa pontinha. Tomem cuidado também para não deixar o olho muito puxado, né? Porque ele precisa ter esse volume da inclinação. Outro ponto muito importante, os cílios, a direção dos cílios, tá? Aqui eu vou exagerar para você ver o lado da curvatura, tá? Aqui eu vou exagerar, enfatizando. Na parte interna aqui do olho, esse cílio vira assim. Então, você vai vir com ele, ó, exagerando para você ver a curvatura. Você vem inclinando, chegando próximo ao centro do olho, essa linha vai estar mais reta, tá? Para o quê? Para virar para o outro lado. Então, é como se ele começasse assim e terminasse assim. Então, essa transição, ela precisa ir subindo para então ir arqueando para o outro lado. Isso vai dar esse volume do olho, tá? Do olhar. Então, ele termina para esse lado. Lembrando que eu exagerei, mas para ver a direção realmente que este pelo fará, tá? A mesma coisa nos cílios de baixo, mas aí eles são bem mais pequenininhos e discretos, então eles são só pequenos tracinhos, mas seguindo também esse arqueado. Primeiro para cá, para um lado, depois ele fica mais reto até arquear para o outro lado, ok? Lembrando, tudo é prática, gente, muita prática, tá? Quanto mais você observar, melhor vai ficando o resultado, tá? Deixo uma sugestão de olhares, de posições diferentes para você praticar. Lembrando, né, se a pupila sempre estará no meio da íris, se a íris está mais no canto, como a primeira imagem, ó, mas a pupila acompanha, tá? Então, algumas ideias, inclusive o olho fechado, para você tentar observar, então, e copiar. Vamos para a boca. A boca, ela geralmente é mais fácil fazer ela séria, fechada, tá? E ela tem aí um segredinho. Para fazer uma boca simétrica e bacana, é legal você começar com um retângulo. Até fiz meio grosso demais, eu vou diminuir aqui, desculpem a ranhura aqui, o rabisco. E esse retângulo você vai então dividi-lo ao meio verticalmente e horizontalmente. Agora, aqui na parte abaixo do nariz nós temos uma curvatura. Então, é bem o centro do lábio que você vai fazer uma pequena bolinha, que é essa parte aqui, ó. Nas laterais, tem uma elevação. Então, aqui na lateral vai um círculo maior de cada lado e aqui embaixo, 2. Isso vai dar o formato da sua boca, tá? Agora é só completar, digamos. Essa linha central é a linha central da minha boca, tá? Que aqui eu já apaguei o excesso. Então, eu vou ligar. Essa bolinha mais baixa é para quê? Para dar essa curvatura do lábio. Tem pessoas que têm isso mais aparente, tem outras que têm menos, mas ó, liga as bolinhas que dá uma boca bem bonita. Importante, quando a gente fecha a boca, claro, lembrando que vai ter característica de cada um, mas geralmente também curva aqui um pouquinho, faz quase como um pássaro, sabe aquele passarinho assim bem comum que a gente desenha? Então, olha só, ele já dá esse formato do lábio. Para dar o volume, é mais ou menos a ideia dos cílios aqui, ó. É a curvatura das linhas, tá? Aqui com o grafite dá para ver melhor. Eu venho de baixo para cima, arqueando para cá, até tornar reto e arqueando para cá. E de cima para baixo a mesma coisa. Então, vou fazer em cima desse emaranhado de riscos aí mesmo. Então, eu posso começar do centro e eu vou arqueando para um lado primeiro e os de baixo para o mesmo sentido, mas do lado de baixo.
E para cá, daí eu faço alguns ali meio retos e arqueio então para o outro lado. Com a canetinha, ele é difícil de visualizar, mas dá essa impressão das rachaduras do lábio, tá? Então, em vez de você pintar de uma cor sólida, é bacana dar uma base, né? Pintar embaixo um pouquinho, mas finalizar com uma cor mais escura, fazendo essas linhas que vão te dar, então, essa sensação da boca mais volumosa, tá? Tem um exemplo de boca de perfil, que forma quase como um coração, né? Ó, aqui essa sequência ali da imagem, eu só acrescentei mais 2 bolinhas aqui em cima, 2 círculos, porque eu gosto de mostrar o volume que essa parte aqui do lábio tem, em vez de só uma, tá? Mas é uma dica a mais aí e que fica uma boca bem bacana, tá? Vamos para o próximo. Opa, aqui, ó. Também deixo outras posições ali da boca, tá? Rindo, falando, gritando. Então, vejam que a língua, os dentes aí começam a aparecer, mas é a expressão, o formato que a boca está, então, sorrindo, séria. Praticar ainda é o melhor segredo, né? Próximo elemento, o nariz. O nariz, ele não tem muito o que se fazer num desenho só dele. Vou colocar aqui embaixo. Por quê? Porque o nariz, ele não tem uma linha que delimita, tá? E o trabalho do nariz vai ser, o volume dele vai ser aplicado com a sombra, tá? Como é no exemplo da imagem. Mas o esqueletinho do nariz vai ser, então, eu tenho como se fosse um retângulo, que é essa parte central aqui, tá? Essa parte superior. Lembrando que eu apago todas essas linhas, tá? Para fazer essa parte aqui da ponta da cartilagem, eu faço aqui, ó, eu arredondo. Pode fazer até um redondo, eu gosto de fazer mais em linhas retas. Agora, essa lateral, a visão lateral do nariz, ele forma como se fosse aqui, ó, um triângulo para cada lado. Lembrando que é um esboço, tá? Uma ideia do nariz. Essa entradinha aqui é que vão ficar a marca das suas narinas, tá? Que visto de frente a gente consegue ver ali um pedacinho, ok? Agora, o que mais se vê frontal é a marca aqui da lateral, a dobra, que tem mais sombra, que dá profundidade. Então, eu vou vir aqui marcar essa lateral. Aqui com o grafite, eu fiz uma leve sombra aqui na lateral e essa sombra, então, faz no sentido desse triângulo, ó, como se fosse esse lado aqui e esse lado pra cá, tá? Lembrando que ele não vai ficar todo geometrizado assim, mas frontal, o que mais vai aparecer é essa marca da profundidade e das narinas. E sempre a parte mais inferior vai estar mais sombreada, tá? Aqui também, aqui já tem outras posições de nariz, então, de perfil, né, mais em ângulo, então, observar sempre. Então, quanto mais detalhes você captar, então, melhor, mais realista vai ficar o seu desenho. E vamos finalizar, então, com a orelha. A orelha, eu escolhi representar ela aqui bem de frente, ó. Eu usei a primeira ali de referência, de desenho de imagem. É bacana aquela imagem lateral porque ela tem as várias posições da orelha, né? Vista de trás, de frente, assim, né? Um retrato frontal, a orelha de frente. Então, ela tem aí posições diferentes. Para a orelha, eu gosto de citar como quase um meio coração, né? Para esse formato aqui. Tanto num retrato, quanto se você vai fazer... vai depender do teu modelo, da pessoa. Então, muitas vezes ela vai ficar, né? Aqui temos a cabeça do indivíduo, ela vai ficar, então, mais pequenininha, mas o que vai contar são essas marcas, né? As dobrinhas da orelha com as devidas profundidades. Aqui ficou muito grosso, ó, vou afinar um pouquinho. Mas lembra como se fosse um meio coração, só não tão pontiagudo, né? Embaixo. Aí, os detalhes, então, das marquinhas, sombra, para dar aí essa profundidade, tá? Então, eu tenho aqui essa marca maior, aqui eu vou ter, então, essa parte, né, do tragus,
aqui o sombreado maior, menor aqui dentro e tal. E é o que? Observação para você ter um resultado mais preciso, tá? Por isso eu trouxe, como é algo que demanda tempo, já trouxe uns modelos ampliados prontos para ser mais visível. E para finalizar, então, quero mostrar todos esses elementos juntos, tá? Então aqui nesse retrato a gente percebe o olhar da mulher, a sobrancelha, olha a sombra do nariz que eu comentei. Então, o volume do nariz é sombra, o degradê, então, com o seu lápis, né? Assim como a bochecha, olhem que a orelha aparece bem de ladinho só, como se fosse essa linha do meio ali, ela aparece só, né? Um pouquinho, o cabelo disfarça. Os lábios, então, aquelas discretas linhas curvadas ali que vão formar todo o volume, ok? Assim, então, finalizo com algumas dicas aí para você produzir desenhos mais realistas, praticar, e o segredo é observação, paciência e prática. Um abraço e até a próxima!